Fala, Márcio! Tudo bom? Ó o Anderson aqui, ó. O cara é ninja, cara. Tem- E E aí, aí, beleza? beleza? Cara, a internet aí é boa mesmo, hein? Porque a imagem tá boa pra caramba. Tô É, olhando o não. que você tá fazendo aí onde você tá. Tá me Olha ouvindo aqui, ó. perfeito, né? Tô. Olha aqui, Aí, cuida, hein? olha aqui, que Cuida! tá aqui, ó. Ah. Deixa eu ver, deixa eu Quebrou, ver. quebrou a biela antes no dinamômetro, mas eles já limparam ali, não tem problema agora. Não, mas pelo menos passou de 2.000 cavalos, né? Isso que importa. Uma coisa, esse ângulo não tá bom pra minha testa, peraí, agora sim. Que ângulo você quer? Olha aqui, ó. Ai, ai. Ah, e olha aqui, ó. O que que nós temos aqui, ó, Ah, no dinamômetro, ó. ah. O que tem aí? Precisamos pegar um ao vivo aqui no dinamômetro, ó. Ah. Apesar da placa aqui, ó. Pera aí, ó. Por que a Apesar da, câmera tá invertida, tá espelho? A câmera tá ao contrário. sei lá, tem que. Ah, Tá. se eu mudar a câmera aqui, ó, vai mudar pro dinamo, pra câmera de trás, ó. Ah, tá, mas. Por exemplo, você Sim, é só. consegue ler que tá. Tá invertido. Ah, que merda, eu não sabia que tava assim, não. Né? Então meu nariz que é torto pra um lado, todo mundo enxerga torto pro outro. É isso aí. Viu? Olha aqui ó, o que a gente tem no dinamômetro hoje, ó. Um Buick Grand National? Aham. Do mal aqui o negócio. Mas o que ele tem de preparação aí? É. Nem sei. Um small block aqui. Turbo, Ah, single turbo, ó. Tá vendo, ó? Turbininha. O barulho é bonito. quando fica com uma turbina só, o barulho é a coisa mais É. linda, né, cara? Aham. Ele harmoniza todo o som assim, não fica espalhado. Ah, o André que tá dirigindo? Aham. Sim, o Luiz Ah, tá. O Luiz O já Luiz foi tá em pra Orlando. Orlando. Tá em Orlando? Aham. Sim, Say esse final hi de to semana. Brazil. Hi, Brazil. We're making you famous. Hi, guys. Aham. What's up, Cameron? O Cameron. Aham. Ô meu, olha só. Senta num boteco aí, num banco, apoia o celular, porque eu tenho 5.000 perguntas pra você. Tá, peraí, vamos olhar essa passada aqui agora. Peraí. Vamos, vamos. O, Mostra mais aí, porque mostra pro pessoal que nós estamos em reforma aí. tá. É, aqui, ó. Aqui tinha. A gente tá construindo uns escritórios, ó. Escritório, Ah, sala de P&D, treinamento, DFT Education, desenvolvimento. aham, Aqui tá o teu carro. Esse Dragster aham, aqui é um Dragster de bracket, né? Que, aham, que é aqueles que mostram o tempo aqui que ele vai acelerar, ele mostra o tempo que o cara disse que vai virar, né? aham, É um V8 aspirado, nitro aqui, ó. Carburado, ó. Mas tem bobina individual aqui, ó. aham. É. Quanto já deu de potência esse carro aí? Porque esse carro já passou no Dinamon tem várias vezes, né, meu? Cara, acho que uns 6.000, acho que é, mais ou menos. E tem esse Camaro aqui também, que também é de. Mais ou menos o mesmo esquema de motor, assim. Também de bracket. Aspirado também. Também aspirado. Ah, esse aqui Tá. moeu de Dinamão essa semana aí. O caminhão do rodeio já tá aí do lado, né? Tá aqui, ó. Uhum. Aham. E vai ter um deck ali em cima agora para as pessoas poderem. Quem fizer Ah, é? treinamento aí vai poder assistir lá de Quer ver, ó? cima o que tá acontecendo. Vamos assistir lá de cima esse dinamômetro aí. Vamos, vamos, vamos. Pera aí. Deixa eu virar aqui. Vamos assistir lá de cima, pera aí. Opa. Ah, os caras estão trabalhando na construção aí. Então, aqui, ó. Então, Aqui é um deck de olhar mesmo o dinamômetro, ó. Pera aí. Olha aqui, ó, que bacana. ah, Dá pra ver direitinho? dá pra ver. Tá meio, tipo assim, pela câmera dá a impressão que é longe, sabe? Mas como eu já tive, eu sei que não é tão longe assim. É. Tá Ó, funcionando já? tá. Tá escutando? Ah, sim, é porque o barulho o barulho é alto e fica estranho. É. Olha aí, ó. Vamos ver. Aqui eu Vamos tô. ver.
bonitinho. Quanto deu, hein, Andy? Vai lá, fala pra gente quanto deu. Vamos ver. Tá com pouca pressão, acho que tá com 12 pés acima, coisa assim. Ah, é a gasolina esse carro, é de rua. Não, rua não é, mas é a gasolina, eu acho. Uhum. Aham. Deixa eu pegar aqui. Mas é- Nem marcou. Não sei, acho que eles estão acertando alguma coisa aqui. Ah, é? É. Eles estão, na verdade, vendo o negócio do câmbio que não tava passando. Tu acha que aqui tá bom o som ou é melhor ir pra uma sala, tu acha? Eu posso botar Cara, meu se celular você parado que... aqui. Eu tô Você que escutando sabe, bem. não. O som tá legal, mas não tem problema. É que, tipo assim, é melhor quando o celular fica parado pra todo mundo poder ver e ouvir. Sim. Não, eu Entendeu? vou botar aqui. Vou fazer o meu suporte aqui, ó. Então faz, apoia aí o suporte. Olha só. Eu fiz aqui um monte de perguntas, tá? E cada pergunta vai dar mais longa, mais curta. Mas na verdade, assim, aproveitar que tá todo mundo assistindo aí, enquanto você ajeita a tua câmera aí, o que eu queria falar? Putz, por que mas, cara, tem tanta gente que o Kaká chamava, o Kaká chamou o Anderson de novo, mas por que eu fiz questão de chamar você? Pelo seguinte, quando eu comecei a fazer as lives, nós já conversamos com quase 50 pessoas diferentes, né? Impressionante. E quando eu comecei, todo esse problema que a gente está vivendo, não sei o que, estava muito no comecinho aí. Inclusive, estava no começo aí e estava no começo aqui. E agora, eu estou sentindo que aí nos Estados Unidos já está passando por uma segunda fase. As coisas estão tentando entrar mais numa normalidade. Sim. E está tendendo a sair. Está saindo diferente do que entrou. Que nós até falamos isso quando a gente começou a conversar lá atrás. Né? Ainda está saindo com uma certa insegurança e tal, as pessoas tentando procurar uma nova normalidade, mas conversando com você, talvez você pode passar uma experiência para a gente agora do que a gente pode estar vivenciando daqui 30 dias, eu acho não assim, sei quanto tempo. A minha percepção é a seguinte: os Estados Unidos estão umas 2 semanas adiantado com relação ao Brasil no vírus, assim, digamos assim, no vírus. O Brasil, em compensação, tomou algumas ações um pouco mais cedo que os Estados Unidos de começar a evitar contato, distanciamento social, algumas ações. Só que o Brasil agora está pegando, acho que, o pico, né? E os Estados Unidos já passou do pico. Então, aqui nos Estados Unidos, assim, ó, tá bem claro. Tem gente que ficou 2 meses sem sair de casa e essas pessoas estão olhando o mundo pela visão do computador, do Facebook, ou da TV. Essas pessoas, elas estão alienadas e elas acham que vai todo mundo morrer e que, meu Deus do céu, não vai contaminar. Mas eu diria o seguinte, ó, 90% dos americanos já viram que não é o fim do mundo. Mesmo financeiramente, pessoas que tiveram prejuízos, assim, digamos assim, às vezes vão-se os anéis, mas não vão os dedos, digamos assim, né? E mesmo quem teve prejuízo financeiro está se reestruturando e vendo pelo lado positivo isso, assim, porque no mínimo, se o cara ficou parado, o cara teve tempo para reorganizar a empresa, reorganizar a família, e até o que mudou o mundo, assim, é impressionante, assim, em termos de como as empresas vão funcionar melhor, mudou para melhor, eu diria assim, ó, é uma das mudanças mais significativas de mudança do mundo. A gente literalmente adiantou 10 anos, ou 5 a 10 anos, coisas que iam acontecer e agora foram obrigadas a acontecer. Então, o americano já está voltando, por exemplo, assim, já estão liberando vários estados, as pessoas entenderam, assim, ó, não é porque, digamos assim, mesmo se pegar o vírus, não é que vai morrer, digamos assim, a não ser que o cara realmente esteja num grupo de risco, essas pessoas têm que cuidar mais, mas, então, tipo assim, nas corridas, por exemplo, teve corrida no final de semana nos Estados Unidos aqui, normal, assim, ninguém usando máscara, ninguém usando luva, muito menos, né? Luva já viram que não tem nada a ver, né? As pessoas, assim, agindo normal, sabe? Eu diria assim, os Estados Unidos já voltou mais rápido nas 2 últimas semanas, assim, do que eu imaginava, por exemplo. Então, por exemplo, a Fiotec USA aqui mesmo, a gente já está operando a 95%, para dizer assim. Já praticamente todo mundo está vindo trabalhar. Até vou te falar, os que não estão vindo trabalhar na empresa é porque estão rendendo mais em casa. E a gente descobriu que ter um escritório em casa, e para alguns casos funciona melhor do que estar no meio da confusão, assim, do dia a dia, sabe? Mas eu acho que o Brasil agora, obviamente, vai ter o pico, vai ter que passar isso, mas
passa o pânico da morte primeiro, passa esse pânico do que vai acontecer, já se sabe um pouco o que vai acontecer agora. Então fica mais tranquilo, sabe? Então acho que essa vai ser mais fácil, sabe? O Brasil vai se sentir bem fácil, uma melhora bem considerável nas próximas 2 semanas, vocês vão ver. Que bom, que bom. Cara, é o seguinte, eu anotei, apesar da gente se falar direto e tudo mais, na hora que eu abri as perguntas, veio um monte de perguntas, e as pessoas querem ouvir você, porque eles querem atualidades. Eu não separei as perguntas por, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aquilo. Então, eu fui anotando assim, então pode ser que a gente vai num contexto, volta em outro, volta de novo e vai de novo, tá? Então, vai falando da tua cabeça aí o seguinte. Bom, a primeira pergunta aqui, várias delas vieram, é tipo assim, qual é a situação... a gente já falou bastante sobre isso, sobre o carro híbrido, sobre o projeto da Fulltech com a WEG. Vieram muitas perguntas disso. Então, dá um update para todo mundo assim. Primeiro, assim, o que está acontecendo de Fulltech e WEG? Como é que surgiu? Como é que está hoje? Para que banda está caminhando? Assim, ó, a questão do elétrico surgiu, digamos, para a Fulltech há uns 3 anos atrás. Uns 4, 5 anos atrás, quando assim, mais virou uma curiosidade assim, de que isso aí estava chamando a atenção. Eu, quando eu tive a oportunidade de comprar um Tesla, quase 4 anos atrás, eu comprei um Tesla e usei de carro de dia a dia, assim, para aprender bastante, entender os princípios, né? Já dei cadeira elétrica aí em umas 400 pessoas, no mínimo uns 400 brasileiros aí. Todo mundo que vem aqui, sempre o cara quer andar para entender e realmente é uma surpresa. Então, assim, quem nunca andou de um elétrico, o cara não espera aquele coice. Acho que essa é a primeira impressão. Agora, para mudar, não é que vai acabar o motor a combustão, esse tipo de coisa não é assim, são coisas diferentes. Então, assim, a parceria com a WEG, ela surgiu uns 2 anos atrás, quando a gente começou já a vislumbrar que tem algumas opções nisso. E aí a gente, literalmente a gente fez um trabalho com a WEG, de desenvolver motores, e agora a gente está recebendo os primeiros motores. Então, assim, é uma notícia boa, a gente não tem divulgado em lugar nenhum, mas a gente já recebeu os primeiros powertrain, que é um motor elétrico com inversor da WEG. A gente já está há quase uns 6 meses trabalhando na integração com as FTs, então o cara pode ter uma FT 450, uma 550, uma 500, uma 600, ele pode conectar nesse inversor e controlar esse carro, digamos assim, e a gente está fazendo um projeto que até a gente não divulgou ainda em lugar nenhum, mas eu te contei já, né? A gente comprou a gente vai fazer um Gol elétrico. A conta que você se tornou oficialmente um apesão 3,5 kg. Aí, ó, então, essa semana a gente literalmente comprou um Gol, um CHT originalmente, e na verdade a gente vai fazer ainda está desenhando o projeto assim, mas antecipando um pouco, vai ser um Gol GTI 94 Baidene elétrico. Então esse carro é o que a gente quer apresentar, digamos assim, para usar um caso e desenvolvimento assim, e fazer realmente assim, uma analogia. Até o Gol GTI foi o primeiro carro em injeção no Brasil, né? Foi um marco na indústria brasileira, e a gente queria fazer um carro que fosse, né, genuinamente brasileiro. Então assim, até um Fusca, por mais que seja bem brasileiro, tem no mundo inteiro. Então, um Gol GTI, digamos assim, era um carro que seria uma ideia de mostrar bem o brasileiro mesmo, sabe? Então, esse vai ser o primeiro protótipo, um dos primeiros carros assim que a gente vai apresentar aí. Mas a ideia, continuando, a gente está bem próximo aí, provavelmente para início do ano que vem, talvez bem início do ano que vem, já ter os opções de venda de motores, inversores e esse conjunto de elétrico à venda para algumas faixas de potência aí, provavelmente assim desde... Isso é interessante a gente falar, cara, porque as pessoas não têm ideia como é que funciona as faixas de potência motor elétrico. E o motor elétrico é bem, apesar dele apresentar pouca potência, ele tem muito torque, né? Então, e imediato. Assim, então, para quem não sabe, dá um... o motor elétrico por exemplo, assim, esse primeiro motor que a gente vai botar nesse Gol, ele tem em torno de 180 HP, cavalos de potência. Tá? Só que ele, na verdade, tem 270 newtons de torque. E ele tem esse torque praticamente RPM zero. Então, por exemplo, assim, se for pegar um motor a combustão de 180 newtons de torque, vocês estão escutando bem? Porque eles ligaram o carro agora aqui. Não, tá dando para escutar.
Nós estamos escutando, sim. Então, por exemplo, assim, um carro com 180 HP mais 260 Nm de torque, ele vai dar uma percepção de um carro de 300 cavalos no torque, entendeu? Então, aqui a gente faz ao vivo mesmo, não tem problema. Então, o motor de 270 Nm de torque, porque ele tem 270 Nm a zero de RPM praticamente. Então, um motor, por exemplo, de 180 HP normalmente, ele vai ter 80 Nm de torque a 1000 RPM. 2000 aí que começa a ter o torque. Então, a percepção vai ser bem surpreendente. Em compensação também, não precisa das 5 marchas, por exemplo. Porque pode sair de terceira e a 100 RPM do motor, tu já tem 270 Nm de torque. Isso aí vai dar uma empurrada como se fosse muito mais forte que uma primeira de um carro desse, sabe? Então, com certeza a gente vai ter que aprender não digo a dirigir, mas aprender a acertar até a relação de câmbio e tudo para esse carro. E como fazer, e até escolher que marcha vai usar e tal, ou quantas marchas vai usar. Provavelmente num carro de rua, assim, vai usar uma ou duas marchas em geral, sabe? Então, isso vai ser, digamos, outro aprendizado. Ou quando não tiver marcha, né? Se for um motor que gire mais, aí sim. Se for um motor, por exemplo, o motor de Tesla mesmo, gira 18.000 RPM. Então, ele consegue girar, ele consegue não precisa ter marcha, porque ele tem torque desde zero e gira 18.000, uma marcha tá bom, sabe? A curva de torque do motor é plano o tempo inteiro? Ela tem tipo... Depende, assim, tem os motores tradicionais, eles têm uma curva de torque plano, é limitada, na verdade, assim, tá? Ela é limitada eletronicamente e ela, por exemplo, chega em 4.500, ela começa a cair o torque, né? E digamos assim, esse motor aí vai girar 7.500, entendeu? Então, a diferença do motor a combustão é que o motor a combustão ele tem torque baixo, sobe torque, dá o pico, mantém. Esse aí é o contrário, ele tem torque e ele começa a cair o torque. Então a potência desaba mais rápido, digamos assim. Entendi. Outra coisa que eu queria te falar é o seguinte, entre as perguntas aqui veio muito assim, qual é o futuro da injeção eletrônica? Mas tem 1000 perguntas relacionadas a isso, entendeu? Eu sei que é muito ampla, mas entre umas subdivisões dessas perguntas que veio, tipo assim, a injeção e o telefone, o que a gente vai poder fazer com o telefone na injeção eletrônica? A injeção eletrônica com a rede CAN. E aí entram perguntas que vieram assim, quando eu vou poder substituir a injeção eletrônica do meu carro por uma FT? Assim, eu sei que algumas coisas a gente pode falar, outras, tipo assim, talvez não convenha eu falo. Mas bem amplo, sim, bem amplo, porque assim, o que acontece? A eletrônica, há 20 anos atrás, ela basicamente controlava o combustível e a ignição. E aí ela começou a controlar ABS, airbag, até hoje o pisca-alerta no carro moderno passa pela eletrônica, pelo controle eletrônico de uma certa maneira. E aí hoje o infotainment também, o som do carro, as câmeras de ré. Por exemplo, os carros novos ele já nem tem câmera, não vai mais ter retrovisor no meio, não tem câmera de ré. Então a eletrônica ela cada vez está englobando mais responsabilidade no carro do que antigamente. E cada vez a questão é a seguinte, daqui a 5 anos, por exemplo, assim, provavelmente provavelmente a gente não vai mais ter um laptop. Então, por exemplo, a maneira num carro de corrida, por exemplo, assim, de acessar um log, fazer essas coisas, vai ser, por exemplo, no telefone, vai ser pela própria tela do equipamento. As coisas nesse sentido vão mudar bastante nos próximos anos, porque a conectividade, a forma de conectar, até a própria conexão com a internet, ou o teu equipamento conectado, isso vai mudar bastante nos próximos anos e vai permitir bastante avanços tecnológicos, digamos assim, nos equipamentos, sabe? Agora, com relação assim hoje a gente tem vários desafios ainda para estar a par da modernidade, assim, porque a gente hoje, a Flowtech trabalha praticamente, obviamente, com performance e tem muita coisa do carro original, por exemplo, na injeção direta, que a gente ainda não tem controle, tem os próprios carros a diesel, né, que a gente não tem controle. Eram duas perguntas aqui também, muito comum, carro diesel e injeção direta. Eles são bem relacionados, né, a injeção direta e o diesel basicamente é um princípio similar ali de injeção dentro da câmara de combustão, então eles têm que ter mais ou menos os mesmos níveis de tensão para injetar. E, ao mesmo tempo, a temporização é crítica porque, obviamente, tem um tempo bem pequeno para injetar dentro da câmara de combustão.
E no diesel, o próprio ponto de injeção, o ponto de ignição, entre aspas, é o ponto de injeção, né? Então, tu tem que, além disso, dosar o combustível, mas também injetar ele apropriadamente no tempo certo, né? Assim como no injeção direta, porque isso influencia, de certa maneira, como a mistura acontece lá dentro. Mas o que eu digo assim, a gente está trabalhando nisso. A Tucacá, por exemplo, é um perfeito exemplo de, às vezes o cara olha de fora assim e não enxerga quanta coisa tem que avançar para dar um passo, né? Então, às vezes olhando de fora assim, por que não fez ainda? Obviamente a gente já gostaria de ter feito, até o brinco, né? A gente tem hoje 120 funcionários trabalhando que nem uns loucos, né? Para conseguir atender as demandas, e só engenharia são mais de 20 pessoas, e falta, eu não digo falta, mas não dá para fazer tudo que se quer no tempo recorde. Então, hoje o desenvolvimento, a gente tem várias frentes aí para desenvolver, e elas estão andando bem, fico feliz. Eu estou muito feliz pela velocidade de desenvolvimento que a gente está tendo. As pessoas às vezes ficam mal acostumadas, porque elas veem há 10 anos a gente dá uma atualização a cada 3 meses, e isso parece já meio com um hábito, meio uma obrigação. Só que, cara, cada atualização, especialmente as últimas, elas são passos enormes, assim, sabe? O câmbio automático, o controle de câmbio automático é uma coisa super elaborada, sabe? Tem vários passos enormes que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, e até, se for pegar, a gente lançou nos últimos anos a FT600, a 450, a 550, e uma série de outros produtos, até acessórios, digamos assim, e cada desenvolvimento... Aliás, só para fazer um complemento disso aí, porque muita gente pergunta, e eu recebo isso também, um dia o cara perguntou, Cacá, mas eu posso comprar 600 que a FT não vai lançar nada novo? E você faz uma analogia com o iPhone que é muito pertinente, né? Conta com os caras, assim. Qual que é a analogia, me lembra? Não, tipo assim, você entra na Apple e compra um iPhone 10, entendeu? Ou 10XYZ, e você não pergunta pro vendedor, vou comprar, mas você não vai lançar um novo, né? Então, isso não existe na indústria da eletrônica e na indústria da informática, vamos dizer assim. Sempre que você compra o próximo já está sendo fabricado, não é verdade? Então, as pessoas têm que ter essa consciência. E o que a gente faz, assim, ó, provavelmente melhor do que a maioria das empresas nessa indústria, a gente lança um produto com hardware exagerado, entre aspas, assim, ó, uma capacidade muito grande de processamento, uma capacidade superior de memória, uma série de coisas, e vai dando as atualizações ao longo da vida desse produto. Mas, por exemplo, assim, uma Race Pro, ela nem nasceu com essa concepção, e ela perdurou 9, 10 anos, por exemplo, ou 8 anos, e aí depois a gente teve a FT250, que na verdade é uma Race Pro minimamente modernizada, que acabou chegando até uma 400, assim, que foi o último suspiro daquela plataforma. A FT500 já nasceu com um projeto muito mais elaborado, para muito mais longevidade, que a gente, digamos assim, conseguiu elevar a FT500 até onde a gente, muitas atualizações de 2014 até hoje, né? Já há 6 anos que a FT500 tem as atualizações, e agora que a FT500 está sendo limitada em algumas das atualizações por algumas restrições. No caso da 500 mesmo, é o processador gráfico, não permite algumas das últimas atualizações. E aí, quando a gente lançou a FT600, um dos maiores avanços foi o processador gráfico e o coprocessador também da ECU. Então, a 600 ela foi lançada em 2016, né? E ela tem mais capacidade que uma 500. Então, a 500 ela vai começar a ter umas limitações de atualização, porque simplesmente não tem capacidade de disponibilizar, e tudo que a gente puder a gente faz. A 600 já tem tudo mais capacidade. A 450 e a 550, na verdade, elas não têm nada a mais do que a 600. Elas têm a menos, né? Elas são versões mais restritas. Então, desse grupo, a 450, 550 e a 600, elas vão ter, digamos assim, a mesma longevidade em atualizações. Bem provavelmente, assim, não tem, porque uma delas não recebeu o mesmo grupo de atualizações. Agora, assim, um próximo produto, e o nome óbvio que todo mundo pergunta é FT700, aí já são coisas de futuro, e obviamente não tem nada, digamos assim, que a gente pudesse falar aqui. Vou falar dessa maneira. Tá certo. Ó, deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu te falei, eu vou seguir. Perguntaram para mim assim, qual é o que está acontecendo com o mercado europeu para full tech? Perguntaram para mim. Cara, europeu a gente cresceu bastante nesses últimos anos. Lembra que uma coisa, a Fulltech acabou fortalecendo muito a arrancada, e o europeu não tem muita arrancada.
Se for pegar assim na Europa, eu acho que tem menos arrancada que no Brasil, talvez. Se for pegar numa analogia assim, comparar que o Brasil tem várias pistas, então a Europa em todo, e um outro problema seríssimo da Europa é que onde eles gostam mais de arrancada, que é no norte lá, só tem 2 meses de corrida por ano. 3 meses. Então, Na tem Suécia, menos, né? Que nós estamos na falando. Suécia, ali, Finlândia, até Inglaterra mesmo. Então, então, assim, a gente está bem na arrancada, a gente não tem presença em outros mercados, assim, tem alguma coisa de rua, mas, assim, é limitado o mercado de arrancada, mas a gente está bem e cresceu bastante, sabe? Eu até brinco, assim, a maior dificuldade da nossa foi vencer nos Estados Unidos. Quando vence nos Estados Unidos, o resto do mundo vem meio de brinde. Então, esse talvez é um aspecto, assim, obviamente foi puxado pelo sucesso nos Estados Unidos. Outra pergunta aqui para você é o seguinte, o pessoal acompanhou aí que a FT tem uma C8, uma Corvette C8. Então eu perguntar assim, cara, conta pra gente um pouco o que é esse carro, qual é a intenção Eu acho que isso é importante para mostrar um pouco do que a gente faz na Fulltech para tentar estar mais up to date. Então, como que é a C8, o que você gostou, que você viu, a Corvette C8, Sim. e por que a gente tem um carro desse tipo? Explica para as pessoas por que a gente faz isso. Eu acho que um bom exemplo até foi quando a gente comprou o Tesla até no início, sabe? O Tesla, por exemplo, a gente não mexeu nada no carro assim relacionado à Fulltech, mas o que a gente aprendeu e assim, eu poderia dar vários detalhes que existem hoje na Fulltech que foram influenciados por estar a par de novas tecnologias, por exemplo, do Tesla, entendeu? Agora, o C8, a Corvette C8, ele é um carro com maior potencial de virar o carro mais preparado dessa geração na indústria mundial, porque ele é um carro que ele é um super esportivo com motor central, tem uma performance similar, equivalente a uma Ferrari, Lamborghini, esses carros assim, só que ele custa 1/6 do preço. E aí até a brincadeira entre os americanos assim é que ainda resolveram o problema dele, ainda tiraram o motor de Ferrari, que entre aspas tem fama de ser problemático, e botaram um LS nele, de um que Chevrolet. É bom pra cara. Então, hoje pegar uma Corvette 2020 dessas, tirar o motor, botar biela, pistão forjado e botar comando e botar de volta, é literalmente peça de prateleira, sabe? Então é ridículo, sabe? É um chassi fenomenal, é um câmbio, tudo é animal. Só que o que nos motivou a ter esse carro também? A GM jura de pé junto que esse carro é untunable, né? Ele não pode ser, que eles não vão conseguir acesso a esse original para controlar e remapear, que eles fazem muito com todos os outros carros assim hoje, e que é uma maneira bem própria para fazer um upgrade nos carros. E o fato de a GM garantir que eles não vão, criptografar a ECU e tal, vai ir de contra essa ideia de que esse carro vai ser preparado. Então, o que a gente pensou assim, cara, a gente gosta de um desafio, a gente gosta de um negócio, a gente gosta de um negócio diferente. Vamos tentar botar uma Fulltech nisso. A gente sabe que a gente não tem, por exemplo, hoje controle de injeção direta e tem algumas limitações. Então, mas ao mesmo tempo tem que ter. A gente está trabalhando em ter uma solução de ter uma Fulltech controlando esses carros. Então tem muita gente que está fazendo biturbo esses carros. Eu sei de pelo menos umas 8 oficinas que estão fazendo o biturbo esses carros, que eles não estão preocupados com a parte da eletrônica, e eles nem devem ter nem ideia de como vão fazer, só que deve ter tem tantas empresas, além da Fulltech, tem outras empresas também trabalhando já em tentar oferecer uma solução para esses carros. Tanto que o primeiro que fez uma solução foi o Hennessy, que é famoso, né? E ele se gabou de fazer o primeiro Corvette C8 biturbo, que eles fizeram em 2 dias lá, penduraram 2 turbinas no escape, literalmente, e botaram um solenoide com injeção de água, metanol, com metanol puro, na verdade, e literalmente como se fosse um pressostato com um bico na pressurização, jogando metanol para dentro do combustível no motor a gasolina e alimenta. Assim que eles fizeram para dizer. Então, obviamente, essa não é a solução correta e não é o que a gente está prevendo, mas mostra a vontade das pessoas de mexer nesse carro, sabe? Meu, é o seguinte, outra pergunta aqui. Voltando isso aí, vai bem de encontro com o que você está falando. Uma das perguntas, para onde a Fulltech pretende expandir? Como mercado de injeção? O que você vê assim um pouco do futuro?
ou de motorsport, ou de... Porque eu até acredito que, cara, toda essa pandemia também trouxe um pouco de... Mudou um pouco isso, né? Eu acho que as pessoas vão dar mais valor a, putz, quer saber de uma coisa? Eu vou montar o carro para mim. Eu vou fazer eu vou me preocupar mais comigo, com o meu bem-estar, obviamente, do que ficar nessa loucura do dia a dia e depois ter a vida terminada intempestivamente, assim. Então, baseado nisso, assim, para onde você vê que a FT vai se expandir nos próximos anos, assim? Sim, eu até brinco assim, eu não sei onde é que a gente vai estar daqui a 10 anos, sabe? Mas eu sei que lado ir. A gente sabe que lado a gente quer ir. Então, assim, o que a gente está fazendo? Assim, a gente está se mantendo atualizado e tentando oferecer novos produtos, novas soluções. Hoje, por exemplo, assim, a Fueltec eu acho que é a única empresa no mundo que pode oferecer 100% da eletrônica para um carro de arrancada nível top, assim, mundial. A gente está buscando assim identificar cada oportunidade de melhorar, aperfeiçoar os carros, cara, seja assim em uma peça auxiliar ao carro, assim, sabe? Assim, que não é necessariamente eletrônica, mas assim, acaba que a gente tem uma visão de inovação que nem sempre ela é ligada à eletrônica. Então, com certeza a gente vai estar expandindo a linha de produtos em novos serviços e aplicações, aí seja a questão de carreira, modernos, mercados. Até o pessoal Na verdade, uma coisa, desculpe interromper aí, mas uma coisa que a gente conversa muito, eu e você, e as pessoas não sabem, né? Às vezes a gente fica no nosso mundo ali de arrancada, super performance, não sei o quê, e depois a gente se liga que isso é um pequeno percentual desse mundo de carro e transformação e preparação de motor. Né? Porque tem muita coisa, tem automobilismo, tem circuito, tem rally, né? Sim. E baseado nisso, tem até uma outra pergunta que perguntaram assim, vai ter, isso que eu achei engraçado, vai ter FT para avião? Aí eu mesmo tomei a liberdade de dizer assim, o cara tá perguntando para avião, mas e para barco, jet ski ou até para minha joguinha? Né? Mas isso aí, a resposta está pronta, já tem, na verdade, né? Já tem. Para avião, assim, não para experimental, né, que é não certificado, muita gente usa. E tem, assim, centenas e centenas de que a gente tem contato, sem falar, às vezes, aqueles casos que a gente nem sabe de onde é que está indo a ECU, entendeu? Então, óbvio, que nem a gente falou, tem tanto mercado. Cara, hoje, assim, por exemplo, tem os quadriciclos de arrancada, tem snowmobile na neve, tem moto, tem jet ski, tem trator a diesel de arrancada que está usando o Fueltec direto. Assim. Faz um detalhe daquela história que nós contando da PRI, o trator a diesel que nós estamos... Na verdade, até o pessoal de diesel, que muita gente perguntou diesel, mas tem cada vez mais gente usando a FT como forma de data logger, né? Claro, esse diesel, por exemplo, assim, a aplicação a diesel tem muito... A gente está... Cada vez mais tem gente colocando o Fueltec nos carros a diesel, não necessariamente para controlar o diesel, porque de alguma certa maneira hoje o diesel tem umas alternativas coerentes para controlar o diesel, especialmente quando é mecânico, quando é alguma coisa mais antiga, mas o que falta muito é um data logger, uma sonda banda larga, um EGT, controlar a pressão de turbo, controlar o óxido nitroso e diesel de altíssima pressão, assim, esses trator a diesel que usa 20, 30 bar de pressão de turbo, tá? É isso aí mesmo. É compound com 3 turbos ou 3 estágios de turbo às vezes. Esses caminhões que usam 300 PSI para cima, eles dependem muito de injeção de água. Ela basicamente consome mais água do que diesel para dentro do motor. Então a água que injeta dentro desse diesel, ela é muito importante, é muito precisa, porque é literalmente assim, é o água suficiente, o máximo de água possível para não falhar, digamos assim. E se faltar a água sempre tem o fator de... a água sempre para diminuir a temperatura do ar. Cara, mas eu já vou... Ou é para aumentar a compressão também? Eu não sei exatamente assim, mas deve ser os dois, obviamente. Deve ser, mas é muita água. Meu, assim, tipo assim, a gente até tá fazendo um desses caminhos, e eles fazem tudo mecânico, isso aí, meio que com acima de tantos PSI ativa, ou quando sobe a temperatura ativa e desativa, a gente controla isso aí já pela Fueltec. Só que agora tem uma leva de fazer isso com injetor elétrico, um injetor mesmo injetor de combustível, esses bicos atomizer, por exemplo, um bico desse 700 libra-hora, colocar esses bicos para injetar água dentro desse motor diesel. Então, vai ter o diesel ali embaixo, mas na verdade a Fueltec vai estar controlando os 8 bicos, 16 bicos de água, mesmo nesses motores diesel. É isso que eles estão fazendo bastante.
Então, é um exemplo de uma aplicação nada a ver, assim como gerador de energia, por exemplo, que a gente também, o cara vai pegar um gerador a GNV ou a etanol e coloca uma Fueltech para gerenciar isso aí, sabe? Então, aplicações muda muito mesmo. Show de bola. Uma outra pergunta aqui para você. Quantos cavalos tem o RX-7? Você vê que a gente muda, tipo assim, de alho para bugalho, igual... O RX-7 agora, a gente passou com ele com 1,1 kg de pressão, ele deu 450 na roda, eu acho. Só que ele estava com o escapamento até o final, que perde no mínimo 100 cavalos, porque ele é muito dependente de pressão de escape. E com essa turbina sem escapamento, e botando um pouquinho mais ali, que não vai vir mais, ele vai vir 1,3 kg, 1,5 kg, assim, talvez, ele daria aí uns 580 de roda, assim, do jeito que tá agora. Mas, por exemplo, tu já andou nesse carro na rua comigo, né? E, cara, com 1 kg de pressão, é muito forte. Forte mesmo. Mesmo o torque, assim, ele dá 1 kg. Como pega cedo a turbina, é impressionante, assim, né? 2.000 RPM ele já tem 1 kg, sabe? Então, é muito torque. Legal. Bom, uma outra pergunta aqui, mudando de... nós falamos isso aqui na outra live também, mas vieram mais que uma pergunta. Tipo, você perguntar assim, mapa 2D ou mapa 3D? Tu é o campeão de responder isso aí, né? Até hoje, eu vou abrir o mapa do Cobalt aqui e aposto que vai estar 2D, ó. Na verdade, o mapa é o que tu consegue atingir o teu objetivo. Eu sempre começo um mapa em 2D, se eu vou começar do zero, um carro, não tem razão de começar em 3D, a não ser que tu tenha um mapa já muito bem pronto, e na verdade se passa para 3D no momento que te faltou recurso de arrumar o mapa no 2D. Basicamente isso. Assim, tu consegue arrumar o mapa do que tu quer no 2D, continua 2D até o resto da vida. Sim. Principalmente em carro de arrancada, né, meu? Que é tão pouca variável de TPS, você anda numa faixa tão pequena do mapa que é muito, mano. Outra pergunta técnica para você aqui, ó. Potência. Até citando os exemplos aí, até tem meu e você sabe como é que eu ando também. Potência. Tira ponto e põe pressão? E quando começa a fazer isso? Vai ter 60 versões do mesmo assunto, né? Num carro a metanol, digamos assim, com mais potência, eu particularmente tenho visto que menos ponto, o ponto não faz tanto efeito na potência quanto empobrecer, entendeu? Então, eu pessoalmente gosto, e também eu vejo cada vez mais que rico também estraga, porque num carro muito potente, rico, ele cria um problema, mesmo que está queimando, o cara botou um FT Spark e tá queimando, não falha. Mesmo assim, se estiver muito rico, ele lava o anel e perde vedação do anel, e aí ele passa pressão e fluxo de ar muito quente entre o anel, e ele estraga a camisa, a vedação, e aí tu perde o motor, teu carro quando você estirete, lembra, né? Estraga o motor por estar muito rico. Então, a mistura eu acho que é mais importante do que isso. Mais importante do que o ponto. Então, eu acho que acertar a mistura para a temperatura certa que o motor tolera é o melhor. A temperatura certa que o motor tolera é enquanto ele não vai derreter. Aí a vela é o indício de que está próximo de derreter. Porque quanto mais pobre, mais HP vai dar, só que antes disso vai derreter. Então, na verdade, tem que ter a temperatura da vela, idealmente, indicando que o motor está, digamos, com a mistura mais certa, assim, mais para o pobre do que para o rico. Isso é extrema performance, né? Não vão agora, não é generalizado. É até bom que você está falando isso aí, porque é o seguinte, você falou sobre assim, camisa, o próprio volume de combustível, às vezes, que você dá. Porque o que o cara faz assim, o cara taca ponto e taca combustível. A gente já viu isso até em ProMode, é comum acontecer. Ele taca ponto, taca combustível, taca ponto, taca combustível, mas chega uma hora que é tanto volume de combustível que não tem mais óleo nos cilindros, né? Tá o tempo inteiro lavando, e nós já passamos por isso. Então, tipo assim, às vezes os caras fazem a pergunta, mas ele tá falando assim, empobrece e tira ponto, mas tudo tem uma combinação perfeita, que você vai ver a vela do pobre e com pouco ponto, e a vela do rico com muito ponto, às vezes elas vão estar mostrando igual, só que um vai estar gerando menos potência do que o outro, né? Eu, sim, pessoalmente eu vejo
bastante sucesso o cara deixar um ponto um pouco mais conservador, e tira combustível até identificar o que o motor gosta, o que ele aceita, e aí volta o ponto. Porque, e aí volta o ponto para ver se o carro ganha velocidade ou ganha potência, mas também não dá para... às vezes é comum perder, né? Adiantando o ponto. Sim, e uma coisa engraçada é isso que você está falando, né? Depois que você faz isso que você está falando, você vai ver que o ponto numa certa faixa, 1 ou 2 graus para cima, assim, ele não muda muito. Tipo, muda. Pode até quebrar ou não quebrar. Mas você não vai descobrir 100 cavalos em 400 depois que uma sonda já está meio certa e não sei o que, né? Outra pergunta para você aqui, ó, voltando para o assunto business aqui, ó, tamanho. O pessoal quer saber, que tamanho que é a Fulltech? Cara, para mim é enorme, mas é que nem tu dizer assim, por exemplo, assim, um dos parâmetros de medição é o tamanho da empresa, assim, por exemplo, que nem eu falei, a gente tem hoje 97 funcionários no Brasil, 21 nos Estados Unidos e 1 na Austrália. Esse é o nosso quadro funcional hoje, de pessoas diretamente. Para quem começou do quarto de casa e para uma empresa que é de um ramo assim, que basicamente não existia há 20 anos atrás, é um baita de um passo, sabe? Então, agora, quanto é que a gente vai chegar ou como é que vai crescer, outros parâmetros, sabe? Eu acho que, assim, além do número de funcionários, um outro indício que é interessante é o seguinte: por mais que a gente seja muito menor que uma Holley, que uma empresa grande americana, por exemplo, os líderes, a gente tem avançado muito mais do que eles tecnologicamente nesses últimos 5 anos. Tá? E até tem uma frase que eu achei, olha, fenomenal, assim, o Alexandre, que é o nosso designer, lembrou ela, porque ele é fã do Ayrton Senna, e eu acho que é a frase do momento, assim: num dia de chuva, num dia de sol, é impossível ultrapassar 15 carros numa corrida, mas num dia de chuva, sim. Então, é possível. Então, assim, ó, uma corrida com chuva, tu até pode passar 15 carros. Então, eu digo assim, ó, a gente está muito acostumado a lidar com crise pelo Brasil, e a gente veio... dá para dizer que nos últimos 10 anos o Brasil, de uma certa maneira, estava em crise econômica. E agora, esses 2 últimos meses, meu Deus, é a pior tormenta da história, num certo aspecto. Então, tipo assim, agora é a hora, assim, de trabalhar mais duro, de fazer as coisas melhores e crescer mais, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está com um crescimento muito acentuado em participação de mercado, em reputação, em nome. Por exemplo, assim, hoje as pessoas, elas reconhecem a Fulltech mundialmente, assim, como uma empresa das top, assim, sabe? Sei lá, vou chutar top 5, top 3. Em alguns aspectos a gente é a melhor do mundo, em alguns mundos, né? É difícil a gente se vangloriar disso, mas há 10 anos atrás ninguém sabia que era a Fulltech no mundo, sabe? No Brasil, sim. Então, o que a gente veio crescendo nesses últimos anos é bem interessante, assim, porque se a gente conseguir manter uma taxa de crescimento dessa, a gente vai, obviamente, estar numa posição bem legal, assim, nos próximos anos, sabe? Esse que por isso que eu disse, eu não sei onde é que a gente vai chegar, mas a gente sabe a direção que está indo, sabe? Aliás, uma outra pergunta que eu achei interessante, vieram várias perguntas nesse sentido, o que precisa para trabalhar na Fulltech? Tem um negócio que você fala que eu acho engraçado. Primeiro tem que ser louco, né? Então, eu digo assim, falando sério, eu sempre digo, eu prefiro segurar louco do que empurrar morto, né? O que eu mais, entre aspas, o que eu acho assim, o cara tem que ter vontade de fazer algo diferente, ele tem que ser apaixonado por o que ele faz, ele tem que, sabe, fazer porque gosta, sabe? Então, por exemplo, o cara trabalha no financeiro, tem que ser, cara, o cara que adora números financeiros e tal, ele se relaciona com a marca, com a empresa, sabe? Isso é uma coisa importante, sabe? É paixão pelo que faz. Nem que seja nem que seja a moça do cafezinho, entendeu? Ela tem que ter paixão por servir as pessoas. Esse é um primeiro princípio, sabe? E a empresa e time nenhum vive só de centroavante, né? Então tu tem que ter o goleiro, tem que ter o zagueiro, então, cara, tem que ter a pessoa que faz o cafezinho, tem que ter a secretária, tem que ter o diretoria, tem que ter o financeiro, tem que ter todo mundo. Então, assim, se o cara acha que ele faz parte desse time, se ele tem essa admiração pela marca, se enxerga trabalhando na Fulltech, isso aí já é meio passo, sabe?
E assim, e quando isso é genuíno, a gente já contratou várias vezes pessoas que a gente nem sabia onde o cara ia trabalhar, tá? É muito, é mais quando a gente vê um cara assim que, puta que pariu, esse cara tem um espírito, esse cara é ligado, ele pode, digamos assim, fazer uma coisa nova. A gente, quantas vezes, olha, dezenas de vezes a gente fez um esforço, botou um cara às vezes num departamento, assim, para ver onde é que o cara se encaixa, assim, 3 meses depois o cara tá em outro departamento, sabe? E fazendo, sabe? Então, e claro, a gente até, nesses últimos anos, a gente acabou contratando bastante gente, justo por essa crise no Brasil. Nesses últimos anos, teve muita gente boa ficando disponível no mercado e cada vez mais a gente foi melhorando a equipe. Então hoje a gente tem um time assim, tu conhece muitos, né? Montado a dedo, sabe? Então, eu diria assim, ó, se alguém quiser, e aí o contato que a gente diz até, brincadeira à parte, mas não adianta me mandar às vezes, muitos me mandam mensagem e é legal conversar, interagir, isso é bacana, mas o que eu sempre digo assim, ó, mandam o currículo para rh@freutech.com.br. A gente hoje tem apesar de ser uma empresa relativamente pequena, a gente tem uma organização muito alta, assim, em todo esse processo de contratação de RH, de pessoas. Então, por exemplo, assim, ó, cara, pode ser a minha esposa, se for para trabalhar na Freutech, ela vai passar por um processo de seleção, de avaliação, entendeu? Não se preocupe, se você é louco, isso não tem problema, só não tem que ser um tipo certo de louco, tem o tipo errado também, então vai reprovar no RH, ou vai passar, mas a gente faz teste, a gente tenta avaliar, e uma coisa muito boa é o seguinte, a gente tem uma assertividade muito grande de contratações. É raro a gente demitir alguém, porque em geral a gente não contrata errado, tá? Então esse é um aspecto bom. E outro lado, a gente tem pessoas assim que estão há 10, 15 anos na empresa, sabe? E às vezes o cara pensa que 7 anos tem que trocar de empresa, porque senão não vai ter onde crescer. Isso é completamente mentira. O crescimento depende normalmente somente da vontade do cara, sabe? Então, é legal. Quem aí acha que se enquadra nesses parâmetros, aí, por favor, manda o currículo para RH. E é legal contar um pouquinho também da história, sabe? A gente não é... Eu vou dar um exemplo assim, a gente não dá muita bola para o currículo do cara, eu sou formado com mestrado, pós-graduação e doutorado. Cara, foda-se. Tipo assim, isso aí, na vida real, quase não faz diferença. Até o Elon Musk, por exemplo, da Tesla, eles contratam um cara que vai fazer engenharia lá de inteligência artificial, eles não dão nem bola para currículo. Quando eu digo currículo, assim, é diploma. Mas é óbvio que para certas atividades o cara tem que ter toda uma formação para isso. Mas então não é o que está no teu currículo, é o que o cara é. Eu tenho uma pergunta para você, que você falou uma palavra aqui, inteligência artificial. E veio essa palavra numa das perguntas, eu achei interessante. Assim, o cara perguntou assim, cara, a inteligência artificial já faz parte da ECU? Então... Cara, é que... Deixa eu pensar essa pergunta, não tinha pensado nisso. É que, tipo assim, quando a gente pensa em um malha fechada, por exemplo, e a gente está trabalhando num outro malha fechada diferente agora, no momento, de uma outra coisa... Mas o malha fechada seria uma inteligência artificial? Cara, eu acho que no meu entendimento, inteligência artificial é uma coisa que ela se adapta, assim. E ela aprende. É uma rede neural, digamos assim, sabe? Eu vou te falar que talvez eu não seja assim, eu não vou me arriscar a dizer uma resposta dessa, porque talvez um professor de física aí, alguém está assistindo, vai poder me corrigir e dizer uma coisa melhor. Então eu não sei exatamente se daria para considerar isso, não. Mas com certeza... Isso vai influenciar tudo, inclusive o nosso mercado, sabe? Tá. Vamos mudar de assunto de novo para acerto. Cara, tá passando muito rápido o tempo aqui. É o seguinte, na última live que a gente teve, nós falamos Tá precisando de alguma coisa aí ou não? Não, só tô tentando ver o que eles estão esperando. Quer pegar uma água aí? Não, tá bem, falar. Tá. Olha só. A última vez que a gente fez a live, você falou uma coisa, depois eu recebi um monte de pergunta, que é aquele cálculo que a gente faz sobre o consumo de combustível. Sim. E os caras falam, eu queria saber se está pelo menos razoável o consumo de combustível do meu carro no Dinamômetro para não errar. Entendeu? Vamos falar de novo aqui lá. Para quem não estava com papel e caneta na mão, pega o papel e caneta aí, porque depois eu recebi umas 20 perguntas sobre isso daí. É bem, digamos assim, simplificando a regra, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente veio ao longo dos anos, assim, e bate, não importa o motor, assim, se é um 4 cilindros, um 6 cilindros, um 8 cilindros. Eu vou falar metanol primeiro.
Vou falar etanol primeiro, o álcool de posto. Tá? Isso. Álcool de posto é o mais fácil, tá? Cara, é o seguinte, 1 libra-hora é 1 HP. Pensa nisso, tá? Então, assim, o carro tem cada 1 libra-hora é 1 HP que pode alimentar. O cara tem 4 bicos de 80 libra-hora, são 320 libra-hora total, né? Quantos HP o cara pode alimentar? 320. 300. Uhum. Se tiver muito fora disso, cara, tá errado, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, assim, ou tá caindo pressão de combustível, ou o bico então, não é mas aí 80. uma coisa importante, que é o seguinte, que eu acho que é o maior erro, que toda vez que eu explico sobre isso, os caras... O bico, ele é 80 libra-horas a 3 bar de pressão. 3 bar, Exatamente. Tem que Então, olhar, aí quando... desculpa, tem que pegar o... Então, eu dei o final do cálculo, tá? No momento que tu já sabe quantas libra-hora tu tem corrigido no teu motor, é 1 libra-hora é 1 HP no álcool. Esse é o cálculo fácil. Mas aí, para fazer a avaliação, para saber exatamente quantas libra-hora está indo de combustível, tem que pegar o bico e saber se ele é especificado a 80 libra-horas a que pressão. E quando a gente fala em pressão, é pressão diferencial, tá? Ou seja, a diferença de pressão entre pressão de combustível e a pressão de turbo. Então, por exemplo, um carro que tem 3 bar inicial, que a gente chama diferencial, significa sem a mangueirinha do vácuo em cima, ele vai dar 3 bar. Na lenta, com o vácuo ligado, ele vai dar 2,2 bar, porque tem menos 0,8, por exemplo, de pressão no coletor. E quando tiver 1 kg de pressão turbo, vai subir a 4 bar. Esse bico, ele é 3 bar, ele está sendo injetado a 3 bar, porque o bico, ele não sabe a pressão atmosférica, ele sabe quanto ele está tomando na cabeça e quanto ele está contra quem ele está injetando. Tem que ter uma diferença, tem que ter 3 bar a mais dessa de cima para baixo. Bom, se o bico é 3 bar e ele é especificado a 80 libra-hora, beleza, tu sabe que ele tem 80 libra-hora. Porém, se você está usando esse bico a 6 libra-hora inicial, desculpe, a 6 bar inicial, ele não é que ele vai ter o dobro de libra-hora. Esse é um erro, às vezes, comum. Exatamente. Ele vai aumentar 41%. Porque quando tu dobra a pressão, ele aumenta 41%. O que é esse 41%? É a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada. Que, na verdade... 6 dividido por 3, a raiz quadrada da pressão, da nova pressão pela pressão advertida do bico. A divisão da nova pressão pela pressão advertida, a divisão advertida do bico, a anunciada do bico, a raiz quadrada desse número é o tanto que ele está aumentando. Então, por exemplo, assim, 6 dividido por 3 dá 2, tirar a raiz quadrada de 2 dá 1,41. Isso. Ou seja, ele vai ficar com 141% da vazão que ele tinha antes. Beleza. Aí tu já entendeu que o teu bico... Aí também ajuda o seguinte, tá acabando o bico no meu carro, tô com 80% de bico já e tô com 3 bar inicial. O que tu vai fazer? Tu pode ir lá e aumentar a pressão de combustível e baixar o teu mapa, que vai continuar exatamente a mesma coisa. Beleza. Agora, voltando, já descobriu quantas libra-hora está injetando? Álcool é 1 para 1. Essa é a regra básica. 1 libra-hora é 1 HP. Só para fazer completar um dado aqui. Quando você está lá no FT Manager, que você está colocando o tamanho do seu bico, o tamanho que você está colocando, eu tenho 4 bicos de 80, dá 320 libra-hora. Se você vai colocar 320 libras-hora lá na parte de injeção, no tamanho do bico, você tem que ter a certeza que você tem a pressão base de combustível a 3 bar, porque esse bico, se você está usando 4, você precisa colocar um número novo, porque essa é a pressão diferencial de combustível. Porque aí no teu log, lá quando você puxar o log, vai mostrar o consumo total de combustível em libras-horas imediatamente já. Então é isso que vocês têm que se atentar. Então, tá montando o mapa, já verifica que pressão de combustível vai usar. Então, por exemplo, assim, chega um carro aqui no dinamômetro, o pessoal pergunta, que pressão de combustível tá 5 bar. Beleza, esse bico aqui é especificado para 3. Faz o cálculo lá, 5 dividido por 3, raiz quadrada, e multiplica esse número pelo que o bico do cara é, por exemplo, é uns 700 libra-hora. Então, multiplica isso pelo valor. Aí digita os números certos. Com isso, já dá para até construir um mapa em libra-hora, assim, meio que no chutômetro. Por exemplo, assim, um carro a álcool, para continuar o exemplo mais fácil, um carro a álcool que eu sei que com 1 kg de, por exemplo, um Calibra. Agora que tu virou, gosto de Calibra também. Calibreiro. Um Calibra, um C20XE original tem 150 cavalos, tá? Vamos dizer que o cara não modificou nada. Botou 1 kg de pressão em cima, vai ter 300. 300 cavalos. Arredondando. Então, ou seja, o cara sabe, 300 cavalos a álcool, quantas libra-hora eu preciso? 300 libra-hora. Então tu vai lá no mapa lá e mais ou menos lá no 1 kg e bota 300 libra-hora, entendeu? E lá no 0 bar de pressão bota mais ou menos 150 libra-hora, entendeu? E aí a coisa meio óbvia é a seguinte, nos 2 bar, que seria 3 vezes a potência, vai dar 450 libra-hora. Então tu já sabe mais ou menos onde é que popular isso aí. Bom, aí quando a gente for pro caso do metanol, a estequiometria é diferente, precisa mais combustível
para a mesma potência. Então, o metanol, tu tem que dividir, multiplicar esse número, essa libra-hora, por 0,6. Esse é um número genérico, assim. Ou seja, se tu tem 1000 libra-hora de combustível, ele vai multiplicar por 0,6, vai dar 600 HP, mais ou menos. Então, 1000 libra-hora de combustível dá mais ou menos 600 HP no metanol. E o outro cálculo é a gasolina, que é bem raro no Brasil, mas o cara pegou um carro que tem... Mas é um carro original, vamos dizer assim, um carro a gasolina que vai ter 150 cavalos, tá? O carro a gasolina que tem 150 cavalos, ele multiplica por 1,5 esse valor. Então, 100 libra-hora vezes 1,5 dá 150 cavalos. Então, um carro a 100 libra-hora de bico dá 150 cavalos a gasolina, por exemplo. Isso, 4 bicos de 25 libra-hora, pronto, alimenta o carro 150. Marcel botou do nitrometano. Nitrometano é outro animal. Porque aí o nitrometano tem um problema que é o seguinte, o nitrometano ele é o próprio oxigênio que está injetando dentro. Então, quanto mais combustível eu conseguir enfiar, mais ele mesmo gera a combustão. É como se tu não precisasse de oxigênio do ar que está entrando, o próprio nitrometano. Aí, na verdade, nitrometano é quanto mais tu conseguir botar, entre aspas, que ele consegue ainda fazer a combustão completa, né? Mas é realmente numa ordem de 1, alguma coisa para 1, assim. É quase a mesma quantidade de oxigênio vai de volume de nitrometano. É um absurdo, né? Show de bola. Bom, todo mundo viu aí, a dica tá boa. Se alguém tiver dúvida, pode mandar um e-mail lá no carlos@fulltech, mas manda pro Anderson também. Não, e tem no nosso site, tem cálculo de bico injetor lá. É verdade. Entra lá no site, coloca lá o tamanho do bico e ele vai te dizer a potência que vai dar. E se tu fizer o contrário também, eu preciso de tal potência, ele te diz que bico tem que usar. Então já ajuda bastante sempre. Mais uma pergunta aqui. Cara, falta 1 minuto. Você quer ficar depois mais 15 minutinhos ou não? Vamos lá, pode? Eu já botei. Então tá bom. Então se acabar... então vamos fazer o seguinte, todo mundo que tá assistindo aí, vamos dar um tum e começar outra? Porque aproveitar que tem bastante gente assistindo, a gente derruba essa aqui, começa outra, senão não vai acabar, tá bom? 1 minuto. Todo mundo tá assistindo aí.